O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
me sacia, doce chama ardente que consome tudo que tenho e sou. Só tua voz me acalma, só o teu amor me sacia, doce chama ardente que consome tudo que tenho e sou, em seu infinito amor. Senhor Jesus, nos reunimos aqui nesta manhã, dia que é consagrado ao Senhor, para render o nosso coração a Ti e te suplicar que a força do Teu amor possa nos levar a um progresso espiritual, que a força do Teu amor nesta Eucaristia possa nos convencer da vida nova que o Senhor propõe para cada um de nós e que já se manifesta todas as vezes em que fazemos a opção pela Tua vontade, ainda que custe a cada um de nós fazer a Tua vontade. É em Ti que encontramos o sentido para a nossa vida, é em Ti que encontramos tudo aquilo que é capaz de nos satisfazer. Bendito é o Teu nome por esta Eucaristia e por esta palavra que acabamos de ouvir. Queridos irmãos e irmãs, desde o último domingo nós temos percebido a palavra de Deus trabalhando o nosso interior, nos apresentando que é necessário testemunharmos a vida de Deus agindo poderosamente em cada um de nós. No último domingo o Evangelho falava da necessidade de sermos sal e luz do mundo. O sal serve para dar sabor, a luz serve para dissipar as trevas. Dessa maneira então o Senhor foi preparando o nosso coração e ao longo de toda a semana a liturgia foi nos ajudando a crescer nessa intimidade com o Senhor. Hoje a liturgia da palavra continua um pouco nessa pedagogia, aprofundando alguns aspectos, mas eu quero chamar a atenção já para a oração coleta da missa de hoje, que nos diz assim: ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós. Existe uma promessa de Deus, e a promessa de Deus é habitar em cada um de nós. Já somos habitação do Santo pela graça do nosso batismo. Já somos habitação do Santo pela graça dos sacramentos que nós recebemos, e em cada Eucaristia nós temos a oportunidade de nos alimentar do corpo e do sangue do Senhor. Mas é necessário, queridos irmãos e irmãs, que tenhamos a coragem de buscar um progresso espiritual. Esse progresso espiritual consiste em buscar fazer a vontade de Deus. Por isso, o texto continua da oração. Ele quer habitar, ele quer permanecer nos corações sinceros e retos. Coração sincero e reto quer dizer ter a coragem de olhar aqui dentro. A gente vive num mundo que está marcado pela superficialidade. Vocês sabem disso, né? Está marcado pela superficialidade. Está marcado por aquilo que pode parecer muito belo. E qual é a tentação que a gente acaba experimentando? A gente acaba experimentando a tentação de tentar fugir da realidade. E todas as vezes que a gente quer fugir da realidade, todas as vezes que a gente não quer olhar aqui dentro, a coisa vai ganhando uma forma que não agrada muito
o coração de Deus. É por isso que no evangelho de hoje, Jesus traz a dinâmica dos 10 mandamentos, mas ele não fica simplesmente repetindo o que Moisés já havia apresentado. Ele vai dizer, olha, é necessário olhar, é necessário perceber onde se encontra a raiz do problema. Quando uma situação acontece, ela só acontece porque anteriormente ela foi sendo alimentada, ela foi sendo cultivada, ela foi sendo saboreada. Jesus está chamando a atenção para isso. E aí eu volto para a oração coleta. Um coração sincero e reto não é um coração que não vai passar por dificuldade. Não é um coração que não vai experimentar, por exemplo, as tentações. Vai experimentar tudo isso. Mas vai saber reconhecer que ali não é o seu lugar de permanência. O seu lugar de permanência está na presença de Deus. Seu lugar de permanência significa estar buscando fazer a vontade de Deus. Portanto, olhar para as situações, olhar para aqueles sentimentos que passam aqui dentro. Irmãos, vamos ser sinceros. Quando alguém pisar na bola com a gente, o que a gente quer fazer? Você quer abraçar, dar beijinho, fazer carinho na cabeça? Não. A gente até diz o quê? Eu não tenho sangue de barata. É verdade, nós não temos sangue de barata. Só que nós, uma vez que experimentamos a força do amor, uma vez que nós experimentamos a força do perdão de Deus, nós somos convidados pelo Senhor a assumir uma postura diferente. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo. Reconhecer aquilo que tantas vezes acaba gerando uma desarmonia na nossa alma, aquilo que tantas vezes vai tentando minar nossa comunhão com Deus, mas escolher fazer algo diferente. A primeira leitura de hoje. A nossa vida, irmãos, ela está pautada em escolhas. O tempo todo nós podemos fazer escolhas, o tempo todo. Diz assim: se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Diante de ti, Ele colocou o fogo e a água. Agora vem a nossa postura diante do fogo e da água que foram colocados à nossa disposição. Para o que quiseres, tu podes estender a mão. É a nossa liberdade. E a nossa liberdade, se ela não estiver em sintonia com a vontade de Deus, nós podemos exercê-la de forma equivocada. Equivocada. E sabemos que toda ação, ela traz uma reação. Tudo aquilo que a gente faz, em algum momento da nossa vida, vai apresentar uma consequência. É dessa realidade que a liturgia de hoje quer falar a cada um de nós. Se quisermos progredir na vida em Deus, se quisermos progredir nessa vida em santidade, nós vamos precisar ter a coragem de reconhecer em que realidade nós nos encontramos. Se quisermos pensar a nossa vida como esse degrau que nós vamos dia após dia alcançando, dia após dia, nós vamos pensar, reconhecer em que grau nós nos encontramos agora. Porque a palavra de Deus, ela não vem para gerar em nós um pavor, ela não vem para gerar em nós uma falta de perspectiva, não. A palavra de Deus, ela é apresentada para cada um de nós para compreendermos que o Senhor tem uma proposta de salvação. Tomar consciência do local em que nos encontramos, tomar consciência da realidade que nos envolve, não deve ser para nós motivo de perdermos a esperança. Muito pelo contrário. Deve ser a oportunidade de fazermos a escolha pelo Senhor, a escolha certa. E a escolha certa precisa ter como base a experiência do arrependimento. A escolha certa precisa ter como base a realidade de um coração contrito, de um coração que quer buscar essa vida em Deus, essa vida em santidade.
Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo, que na lei do Senhor Deus vai compreendendo dia após dia aquilo que é o chamado do Senhor. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura Deus. De todo o coração procura Deus. De todo o coração eu quero agradar a Deus. E uma vez que eu quero agradar a Deus de todo o meu coração, com toda a minha vida, é necessário ter a coragem de abandonar algumas atitudes. É necessário ter a coragem de abandonar algumas práticas, para que essa comunhão com Deus se manifeste em minha vida. Cultuar a Deus de todo o coração quer dizer ter essa ousadia na fé de ir tirando os entulhos daqui de dentro, e que tantas vezes acaba gerando consequências para a nossa vida espiritual, sim, mas também física, também emocional. Quantas vezes nós acabamos perdendo o brilho do nosso rosto, do nosso olhar, porque estamos cultuando no nosso coração, estamos cultivando no nosso coração atitudes que geram morte. Geram morte. Jesus chama a atenção no evangelho de hoje para isso. Os mestres da lei praticavam a lei, eles sabiam, eles interpretavam. Os fariseus praticavam a lei. Mas aqueles que querem seguir ao Cristo, aqueles que querem ter uma vivência com Cristo, precisam superar isso, precisam ir além. Precisam ir além. E sabemos muito bem que hoje existem outras formas de matar o outro. Mata-se o outro pela calúnia, mata-se o outro pela fofoca. E hoje então, com as redes sociais, é muito fácil. Tudo isso, irmãos e irmãs, é algo presente em nosso tempo, e a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso, porque senão é muito fácil. Padre, eu vim confessar, nunca matei. Torna a dizer, matar o outro não é somente pegar uma arma e colocar fim. Não, a gente pode matar o outro de outras formas. Então é necessário a gente compreender. Na medida em que eu vou buscando a comunhão com Deus, algumas coisas não podem mais fazer parte da minha vida. Algumas coisas não podem mais fazer parte da minha prática. Não. Eu preciso ser aquele que consiga promover a dignidade do outro, promover a vida do outro. E promover a vida em Deus em primeiro lugar. Promover a vida do outro dizendo, olha, existe um caminho de segurança. Existe uma experiência com o amor que é incondicional. E ele é tão incondicional, ele te ama tanto, que ele não quer que você permaneça da maneira como você estava. Ele quer que você dê um passo a mais. Ele quer que você tenha uma vida de reconciliado. E aqueles que buscam ter essa vida de reconciliado, irmãos e irmãs, dão um passo significativo. Dão um passo que já começam a experimentar o sabor da eternidade. É por isso que não vai precisar jurar. Vai dizer sim, sim e não, não. Vai ter coerência, porque está buscando ter vida com Deus. Está buscando ter vida na comunhão com Deus. Sede bom para com o vosso servo e viverei. E guardarei vossa palavra, ó Senhor. Abri meus olhos e então contemplarei as maravilhas que encerra a vossa lei. Ensinai-me a viver vossos preceitos. Quero guardá-los fielmente até o fim. Dá-me o saber, cumprirei a vossa lei e de todo o coração a guardarei. Guardar a lei do Senhor de todo o coração quer dizer
se deixar moldar pela vontade de Deus, guardar e colocar em prática, guardar e testemunhar essa vivência na fé. É assim que queremos vivenciar este sexto domingo do tempo comum, que a igreja nos convida então a testemunharmos a vida nova que o Senhor conquistou para nós. Nesta Santa Missa, que ganha um sentido todo especial de testemunho vocacional, de contemplar a resposta de Deus à súplica da igreja, que continua a pedir santas vocações, que continua a pedir ao Senhor que possa conceder a beleza de vocações. Nós queremos suplicar ao Senhor pela vida do Rafael, mas também pela vida dos outros que aqui se encontram, e de tantos outros, né? São 16, né? São 16 que iniciam esse passo importante no seminário propedêutico, que é esse momento em que eles vão conhecendo um pouco mais os aspectos da fé, vão percebendo um pouco mais a respeito do chamado, porque o chamado Deus fez um dia, mas vocês não sabem a totalidade da consequência desse sim que vocês deram. Aquilo que eu já falei com você, né? Quando nós olhamos para o sim de Maria, Maria deu o seu sim naquele momento, mas não foi o único momento na vida de Maria que ela deu sim. A vida toda de Maria foi marcada pelo sim. A nossa vida toda deve ser marcada pela experiência do sim. Não percebemos de imediato quais são as consequências do sim, não percebemos de imediato quais são os desafios desse sim, mas a gente sabe de uma coisa: aquele que nos chamou, ele é fiel para cumprir o seu propósito de amor na nossa vida. Ele é fiel para cumprir um propósito de transformação. Mas o segredo disso se encontra em buscar a intimidade com o Senhor, se encontra em nutrir um relacionamento de amizade com o Senhor. Porque Ele não precisa de empregados. O Senhor, Ele nos chamou para uma relação de amizade. E a amizade, ela, para poder perdurar, para ela poder ser alimentada, precisa de quê? Relação, diálogo. E o nosso diálogo com Deus nós chamamos de oração, né? A capela precisa ser o lugar mais visitado no seminário. Quando tudo parecer escuro, quando tudo parecer... O lugar certo é o sacrário. Vai lá, diante de Jesus na Eucaristia, se joga lá no chão, não tem problema. Não tem problema. Se a maneira que você tem de ter intimidade com o Senhor é no silêncio, seja no silêncio. Se a maneira que você tem de ter intimidade com o Senhor se você tenha essa coragem de nutrir a tua comunhão com o Senhor. É dessa maneira que a gente supera as tribulações. É dessa maneira que a gente vai buscando confirmar o nosso chamado, dia após dia. Enquanto comunidade de fé, eu tenho certeza que nós vamos apoiá-los na oração. Contem com as nossas orações, sim ou não? Sim, isso aí, dia após dia. Mas vocês vão precisar fazer a parte de vocês. Essa parte, Rafael, eu não posso fazer por você. Padre Isaac não pode fazer por você. Sua mãe, seu pai, ninguém pode fazer por você. Você vai precisar fazer. Buscar corresponder ao chamado de Deus. Na oração, na sua dedicação para aprender a lidar com as situações, na sua dedicação no ensino da Sagrada Escritura que você vai receber, mas também em toda a dimensão acadêmica. Porque a nossa vida sacerdotal, a nossa vocação, ela passa por essas realidades, né? Daqui a pouco se preparando para a filosofia, é isso, faz parte. Porque nós precisamos dar esses passos e transformar tudo isso numa oportunidade para confirmar
o chamado que o Senhor um dia nos fez. Hoje nós agradecemos pela vida dos pais, pela família, né? Que diante do Senhor entregam. Às vezes a gente não entende muita coisa não, viu? Não entende muita coisa não, mas não tem problema. A gente não vai entender tudo. Deus tem os seus caminhos, Deus tem o seu modo de agir. Nós estaremos aqui e vamos juntos rezar por Ele. Certo? Vamos juntos. Pedir ao Senhor que possa confirmá-lo, se assim for da vontade de Deus, nessa caminhada, né? Então eu aproveito também para agradecer a todos que ao longo desses dias têm rezado pelo Rafael, todos que de alguma maneira se fizeram presença efetiva na vida do Rafael nesses dias, quando fomos assim preparando o enxoval para esse momento. No dia 26, se Deus quiser, estaremos lá no seminário para a missa de abertura desse ano de 2023. Mas nesse momento queremos, enquanto comunidade de fé, rezar por ele, né? Faremos agora o envio. É isso? Rafael, você fica aqui à frente. Vamos ficar de pé. Padre Isaac, por favor. Quero convidar você a estender as mãos na direção do Rafael. E a orar por ele nesse momento, pedindo ao Senhor que possa derramar na vida deste filho uma porção dobrada do Espírito Santo. Que ele experimente a força do alto nesse momento. E que esse início de seminário seja uma oportunidade para ele estreitar a intimidade com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, te suplicamos nesta hora uma poderosa unção do Teu Espírito na vida do Rafael. E rezando pelo Rafael, nós também rezamos pelos outros seminaristas, rezamos pela equipe formativa do seminário, consagrando este ano de 2023 que eles estão iniciando. Que seja o Teu Espírito a conceder a capacidade que eles necessitam e tudo aquilo que é necessário para que eles possam crescer na vida de fé. Consagra-os na verdade, renova neles a graça do chamado, a graça de decidirem pelo Teu amor. Nós vos louvamos e bendizemos, ó Deus, porque por inefável desígnio de vossa misericórdia, enviastes ao mundo o vosso Filho, para libertar os homens da escravidão do pecado, derramando o seu sangue e enriquecê-los com os dons do Espírito Santo. Tendo vencido a morte e antes de subir a vós, ó Pai, Ele enviou os apóstolos, representantes do seu amor e do seu poder, para anunciarem o evangelho da vida a todos os povos e batizarem os crentes na água da salvação. Olhai, portanto, Senhor, para este vosso servo, que fortalecido com o sinal da cruz, enviamos como arauto da salvação e da paz. Guiai, Senhor, com vossa mão os seus passos e fortalecei-lhes o ânimo com a força de vossa graça, para que não se deixe abater pelo trabalho e pela fadiga. Fazei que suas palavras sejam eco da voz de Cristo, capaz de atrair para a obediência do Evangelho aqueles que as escutarem. Infundi o Espírito Santo em seu coração, para que, dando-se inteiramente a todos, Ele possa conduzir para vós, ó Pai, muitos filhos, que vos deem um louvor sem fim na igreja, por Cristo nosso Senhor. Deus te abençoe, te proteja. Amém. E agora